Bom dia, pessoal! O tema hoje no nosso canal é divórcio de sócios, um dos temas mais presentes em quem trabalha com direito de família e sucessões. A maioria dos divórcios que chegam até nós, ele apresenta duas situações: ou um dos cônjuges é sócio de uma empresa, ou os cônjuges são sócios entre si. Esse é um dos motivos pelos quais a minha sociedade, por exemplo, com a Andressa, dá muito certo, porque é imprescindível aliar o conhecimento técnico de direito de família com direito empresarial. Quando você tem esse conhecimento de direito empresarial, você consegue dar muito mais efetividade na ação de divórcio. E é sobre isso que eu quero conversar um pouquinho hoje com vocês. Primeiramente, vamos aos dados, pessoal. O ano passado, em 2022, foram quase 70 mil divórcios no Brasil. Ao mesmo tempo, no decorrer do ano passado, mais de 4 milhões de empresas foram abertas. Dessas 4 milhões, 90% são empresas familiares. Então, a partir desses dados, já é possível vocês traçarem um panorama da importância de se ter esse conhecimento, não só para atuar nessa área, mas você que é sócio de uma empresa com a sua esposa ou ainda sem a sua esposa, mas é um empresário, participa de uma sociedade, de saber preceitos básicos para na hora de um eventual divórcio não ser pego de surpresa. Como eu já disse anteriormente, nós temos basicamente duas situações. Vamos trabalhar um pouco na primeira, aonde o casal, eles são sócios entre si. Tá? Então, além deles terem uma relação conjugal que vai ser extinta com o divórcio, eles também têm uma sociedade. Pode acontecer duas situações nesse caso. Ou eles acabam a relação conjugal, mas continuam sócios, e então nada vai mudar. Ou eles vão acabar também com essa sociedade. Quando eu tratar desses assuntos com vocês, pessoal, eu vou falar basicamente do regime de comunhão parcial de bens, que é o regime supletivo, o regime mais usado hoje no Brasil. Então, vamos supor que com o divórcio, esse casal que é sócio entre si, então, por exemplo, o homem tem 70% da empresa e a mulher tem 30%. Tá? Eles vão ter com o divórcio uma meação, aonde vai resultar em cada um ter 50% da empresa. Isso eu tô considerando que eles tenham feito essa sociedade após o envolvimento afetivo, seja por união estável ou por casamento. Então, nesse cenário, o que vai acontecer, pessoal? Um dos dois vai ter que comprar a parte um do outro, né? E para isso vai ser necessário, após a partilha, fazer uma ação específica de apuração de haveres. Aqui que entra um ponto imprescindível, que a gente tem muita dificuldade, que é verificar o que consta no contrato social da empresa. Porque quando você constitui uma empresa e elabora o contrato social, você pode colocar já naquele momento regras para essa eventual compra. Tá? Então, como que vai ser feita a avaliação da empresa, qual vai ser a forma de pagamento, isso tudo é imprescindível, pois caso não conste no contrato social, o que vai acontecer? Vai incidir a regra específica do Código Civil. E o Código Civil traz que o cônjuge que vai estar adquirindo o percentual do outro, ele tem 90 dias para pagar em dinheiro. Então, isso nos mostra uma coisa muito importante, do quão é relevante que na hora de constituir uma sociedade, seja com seu cônjuge ou com outros parceiros, que o contrato social seja elaborado por um advogado, especialista em direito empresarial e em contratos, né? Porque os contratos sociais padrões que a gente vê por aí, que são elaborados na maioria das vezes por contadores, não querendo desmerecer, mas não é a expertise deles, sempre trazem os mesmos problemas, sempre, que são problemas que aparecem na hora do divórcio ou na hora do falecimento. Agora vamos trabalhar com a segunda situação, tá, pessoal? Que é quando um dos cônjuges é sócio de uma empresa. Então, vamos trabalhar com a hipótese de que o meu marido tem uma sociedade empresária,
tá? E que vem acontecer o divórcio e nós temos a nossa relação regida pelo regime de comunhão parcial de bens. O que vai acontecer? Eu vou ter acesso a essa empresa? Eu vou ingressar no quadro societário? Quando eu vou receber o dinheiro? Então, são muitas questões que, mais uma vez, eu friso, podem ser facilmente resolvidas se constarem no contrato social. Mas não é o que a gente vê. O que a gente vê é o contrato social padrão. Então, vamos tentar esmiuçar um pouquinho cada uma dessas situações, tá? Então, o que vai acontecer? Meu marido tem 20% de uma sociedade. O que vai entrar na partilha de bens, na ação de divórcio que corre na vara de família? Vai entrar a partilha das cotas sociais. Então, lá no final, na sentença, eu vou ter direito a 50% dessas cotas. Então, ele vai ficar com 15% das cotas e eu com 15% dessas cotas. Mas isso significa que eu vou entrar no quadro societário da empresa? Não necessariamente e na maioria das vezes não. Por quê? Porque os sócios do meu marido não são obrigados a ter uma relação de sociedade com um terceiro alheio à sua vontade. Isso é regido por um princípio básico de direito empresarial, que é o affectio societatis. Ou seja, eu só componho uma sociedade com aquelas pessoas que eu tenho uma relação de confiança, que eu tenho vontade de ter aquela sociedade. Por isso que a entrada do cônjuge só é permitida quando tiver expresso isso no contrato social. Caso não tenha isso expresso, o cônjuge não terá o direito de ingressar na sociedade. Tá, mas isso significa o quê? O cônjuge, ele não vai receber nada? Não, em hipótese alguma. O cônjuge, ele vai ter direito a receber metade da distribuição de lucros que o seu marido vem tendo com essa sociedade. Ou seja, o ex-cônjuge do sócio, ele vai concorrer nessa distribuição de lucros até que ele consiga efetivamente receber o valor de suas cotas. E como ele vai receber isso? 99% dos casos que a gente atuou até hoje, isso acontece através de um acordo. Por quê? Porque é um processo que demora anos. Porque depois da partilha dessas cotas, vai ser necessário ingressar na vara civil, tá? Com uma dissolução parcial de sociedade. O que vai acontecer? O subsócio, no caso eu, que sou a esposa do sócio, eu tenho a opção de vender, tá? Essa minha parte das cotas ou para o meu ex-marido ou para os outros sócios. A sociedade também pode fazer a compra dessas cotas. Mas e se nem o meu marido, nem os sócios e nem a sociedade tiver condições de comprar essas cotas? Daí entra uma ação também na vara civil, que é uma ação de dissolução de sociedade, para que aquela sociedade ela chegue no seu fim e tenha uma apuração de haveres para ver quanto eu vou receber pelo direito àquelas cotas. Ou seja, o meu marido pode comprar a minha parte para que eu deixe de receber aquela minha metade de distribuição de lucros, que muitas vezes é algo que complica ali até o próprio reinvestimento na empresa. Agora, outro ponto que a gente tem que tratar são as chamadas fraudes que acontecem nessas sociedades quando se tem o divórcio de um dos sócios. Por exemplo, a sociedade encerra e daí os sócios abrem uma outra empresa com o mesmo objeto social, com os mesmos clientes. Eu vou ficar a ver navios? De jeito nenhum. Eu vou ter direito a perdas e danos pelo encerramento daquela atividade. Outro ponto extremamente importante, e com isso eu encerro o vídeo de hoje, é naqueles casos em que o meu marido constituiu essa sociedade antes do nosso casamento, tá? Lembrando que estamos tratando do regime de comunhão parcial de bens. O que vai acontecer? Eu tenho direito àquele mito chamado de valorização das cotas?
estamos em um processo complicadíssimo, porque o STJ entende que não é possível, porque na visão dos ministros, eles entendem que essa valorização das cotas, elas podem ocorrer devido a uma questão meramente econômica, que não tenha necessariamente a ajuda, o auxílio do cônjuge. Daí, o que o cônjuge vai ter direito, na verdade, nesses casos, é a metade dos lucros, das benfeitorias dessa empresa, mas não a metade das cotas, porque a empresa foi constituída antes da união estável, antes do casamento. Mas os tribunais dos estados já vêm mudando esse entendimento e a gente já tem decisões, sim, de tribunais que entendem que mesmo a empresa sendo constituída anteriormente ao casamento, o cônjuge, né, o subsócio, ele vai ter, sim, direito a receber metade daquela valorização da empresa. E como que é feita essa conta da valorização? A valorização da empresa é o valor considerado, a conta feita, né, o que a gente chama de valuation, é da empresa no momento da partilha de bens. Agora eu quero trazer para vocês um pouquinho da prática do nosso escritório, tá? Duas situações. Tivemos um processo em que se tratava do regime de comunhão total de bens e o cônjuge tinha constituído uma empresa antes do casamento. Mas se tratando do regime de comunhão total de bens, se subentende, a lei permite que todo o acervo patrimonial seja partilhado 50% para cada um. Então, essa empresa entraria, sim, na partilha, tá? Então, o que aconteceu? Nós fizemos uma ação de alimentos compensatórios. Ou seja, a minha cliente, ela tinha uma atividade, ela tem, né, como se manter, então não teria os alimentos convencionais. Mas considerando que o cônjuge dela estava usufruindo 100% da empresa, até ter a partilha, o juiz determinou um valor para minha cliente referente a alimentos compensatórios. Então essa estratégia é muito interessante porque ela força com que a outra parte, aquela que está usufruindo da empresa, também tenha urgência em resolver a questão. Resultado, fizemos um acordo. Outro caso que eu quero trazer para vocês aqui era de um casal sócio entre si no regime de separação total de bens, tá? Ou seja, a minha cliente tinha um percentual de 90% das cotas, o marido 10% das cotas e esse percentual ele não vai se comunicar, porque é no regime de separação de bens. Só que acontece que quem administrava essa empresa era o marido, tá? Então, a minha cliente, por mais que ela tivesse a maior quantidade de cotas, ela precisaria barrar a efetividade do dia a dia da empresa para que a gente pudesse caminhar para um acordo. Então, o que a gente teve que fazer? Nós tivemos que primeiro entrar com uma ação de prestação de contas, porque como a minha cliente estava afastada da atividade jurídica do dia a dia da empresa, ela precisa saber quanto entrou naquela empresa, quanto aquela empresa recebeu desde a sua abertura e quanto enquanto saiu daquela empresa, para ver efetivamente quais são os lucros. Então, ação de prestação de contas na vara civil. Paralelamente a isso, nós entramos com algumas outras ações na vara civil também, mas aqui eu teria que expor um pouco mais outros detalhes do caso, que não convém nesse vídeo. E nós conseguimos também paralisar a atividade empresarial para que a gente pudesse chamar a outra parte para um acordo. Então, se você gostou desse vídeo e se você conhece alguém que tem uma empresa, algum amigo que também é sócio do cônjuge, mande esse vídeo para eles, peçam para eles se inscrever ao canal, coloque suas dúvidas aqui embaixo que eu vou juntar, vou fazer um compilado de todas as dúvidas e vou fazer um post no meu blog www.carolinekuzman.com.br. Também deixe suas dúvidas lá e eu vou esclarecer todas. Até semana que vem.